Muito bem, muito bem. Próxima questão chegando para a gente. Lembrar que nós estamos na prova da Polícia Civil de São Paulo, tá certo? Vamos anotar aqui, ó, PCSP. E essa prova foi realizada ontem, 26/11/2023. Qual cargo a gente está trabalhando? A prova do escrivão, tá certo? Questão 46, que foi a segunda questão da prova. A partir de um documento vazio no Word. Então, olha, a VUNESP traz no edital da Polícia Civil o assunto editor de texto. Logo, ela não descreve Word, porém seguiu o clássico, né? Que é trabalhar padrão Microsoft. Então, Word, até versão 2016, foi cobrada aqui, uma versão até mais antiga, e a gente também teria esse resultado se fosse uma versão posterior. Então, vamos lá, configuração é padrão. O usuário digitou a palavra polícia. Veja, esse assunto foi levado para as nossas aulas várias e várias vezes. Conversamos, realizamos uma série de questões, abrimos o Word, testamos. E vou falar, aluno meu, essa questão foi dada. Então, eu tenho certeza que você aí do outro lado, mesmo não sendo meu aluno, teve condição de fazer essa questão com base em outras questões que a VUNESP cobrou. E o meu aluno, certeza absoluta. Então, vamos lá comigo, questão 46, escrivão. Sempre digo a vocês, escreve do ladinho, né? Monta uma estrutura, como a VUNESP vai descrevendo. Então, a VUNESP falou para nós, o usuário digitou a palavra polícia. Então, vamos lá, olha, digitou a palavra polícia. Muito bem. Marcou todo o parágrafo, ou seja, selecionou e aplicou algumas formatações da fonte. Quais formatações, Roseli? Eu não sei. Algumas formatações. Então, por enquanto, nós vamos esperar. Em seguida, apertou o Enter. Então, quando a gente pressiona o Enter, a gente leva o cursor para a próxima linha, ou seja, um novo parágrafo está iniciando. Quando esse novo parágrafo inicia, o que nós temos? A formatação do parágrafo anterior. Digitou a palavra civil para nós, certo? Marcou todo o parágrafo da palavra civil, ou seja, selecionou a palavra civil e acionou os botões itálico e o que para nós? Sublinhado. Em seguida, uma terceira ação, pressionou o Enter novamente. Então, Enter, um terceiro parágrafo. E digitou a palavra o que para nós? Escrivão. E marcou todo o parágrafo, ou seja, selecionou todo o parágrafo e acionou quem para nós? O negrito. Agora, o que nós temos? Os parágrafos finais são vistos a seguir. Então, vamos analisar. O civil para nós aqui no final está em negrito e itálico. O que isso simboliza, Roseli? Lembra o que eu disse? A palavra polícia foi a primeira palavra inserida nesse documento vazio. E a palavra polícia tinha algumas formatações. Quando pressionou Enter, inseriu a palavra civil. Então, a palavra civil, ela trouxe as formatações da palavra polícia. Só que logo após a sua digitação, a palavra civil foi selecionada e foi ativado os comandos itálico e sublinhado. Como a gente visualiza, a palavra civil não está sublinhada. O que representa que a palavra polícia para nós, a palavra polícia, ela foi sublinhada. Quando na palavra civil selecionou sublinhado, o sublinhado foi o que para nós? Desabilitado. Então, eu posso afirmar, em decorrência da palavra civil não estar sublinhada, sabendo que foi aplicado o sublinhado, que a palavra polícia estava sublinhada.
Porque quando eu cliquei na palavra sublinhado, atribuída a civil selecionada, ela foi desabilitada em decorrência dessa visualização. Agora, eu sei que a palavra civil está em itálico, confere, o sublinhado foi desabilitado e o civil está em negrito. E eu aqui na palavra civil não cliquei em negrito. Então, a palavra polícia também tinha o negrito. Logo, polícia com negrito e sublinhado, pressionou Enter ao digitar a palavra civil. A palavra civil trouxe negrito e sublinhado da palavra polícia. Ao clicar em itálico, a palavra civil selecionada ficou em itálico. Ao clicar em sublinhado, a palavra civil teve o sublinhado desabilitado. E o negrito, que não foi clicado, porém civil está em negrito, vem em decorrência da palavra polícia, que teve algumas formatações da fonte, que a VUNESP não declarou quais foram essas formatações. Então, a palavra civil recebe itálico, é mantido, desabilita o sublinhado em decorrência da palavra polícia ter o sublinhado, mantém o negrito da palavra polícia, que obteve aí, né, para nós essa informação, de modo meio mascarado no início, né, do enunciado, porque a VUNESP diz algumas formatações da fonte, a VUNESP não descreve quais. Por isso, o importante é analisar a leitura, o resultado que a VUNESP traz e depois o que ela quer como resultado. Então, vamos analisar. Agora, a palavra civil, ela está como para nós? A palavra civil, ela está em itálico e em negrito. Quando pressionou Enter, escrivão traz a formatação do civil, que é o itálico e o negrito, mas quando clicou no negrito, esse negrito, ele foi o que para nós? Desabilitado. Sendo assim, a palavra escrivão manteve somente o itálico. Agora, o que a VUNESP quer? Considerando as três formatações que foram aqui aplicadas, o negrito, o itálico e o sublinhado. Assinale a alternativa que apresenta as formatações aplicadas à palavra polícia. Então, a palavra polícia possuiu, lá no início do enunciado, algumas formatações da fonte, e essas algumas são negrito e sublinhado, alternativa A responde à questão. Itálico não possuía, o negrito sim, mas não apenas. O sublinhado sim, não apenas. O itálico para nós não, o sublinhado sim, para nós, alternativa A responderá a questão de número 46, aplicado pela VUNESP na prova do escrivão da Polícia Civil, que foi aplicada no dia 26/11. É isso, mais uma questão resolvida. E uma observação, analisar o gabarito. Talvez a sua prova seja de um outro tipo e não é alternativa A, porém carrega negrito e sublinhado. Ok? Já te aguardo aí na próxima questão. Até lá!